Olá, amigo do canal Professor de Matemática, tudo bem? Aqui é o professor Valberto Feitosa. Nessa aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios da terceira lista, tá certo? Aqui tem o exercício 7, o 10.A, o 14, o 16 e o 19, ok? Vamos habilitar aqui a velha caneta. O exercício 7 diz assim: sendo n um inteiro qualquer, calcular o MDC entre n e n mais 1. O 10, eu tenho o seguinte, usando o algoritmo de Euclides, acho x e y que verifique cada uma das igualdades. Aí no item A, eu quero encontrar o MDC entre 56 e 72 e também a sua combinação linear. No exercício 14, achar todos os pares de primos, tais que, P e Q, tais que a diferença seja 3. O exercício 16, determinar todos os primos que são a soma e diferença de dois primos. E o último, mostra que o único primo da forma n ao cubo menos 1 é o número 7, o primo 7. Então vamos para o primeiro exercício. Eu tenho aqui um inteiro n qualquer e eu quero calcular esse MDC, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um divisor comum, certo? De n e n mais 1. Então nós já sabemos, se é um divisor comum de n e n mais 1, eu sei que o d divide qualquer combinação linear entre n e n mais 1. Portanto, o nosso d divide essa expressão aqui, n mais 1 menos n. Quando eu faço, eu cancelo aqui o n, sobra só quem? O 1. Então, o d tem que dividir o 1. Então, só temos duas possibilidades para o nosso d. 1 e menos 1. Portanto, o conjunto de divisores é esse aqui, ó, menos 1 e 1. Ou seja, o que implica que o MDC entre dois inteiros consecutivos é 1, ou seja, eles são primos entre si. Ok? Vamos para o exercício 10. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu quero calcular o MDC e, ao mesmo tempo, calcular essa combinação linear. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o 72 e dividir por 56. Vai me dar um quociente 1 e o resto 16. Pego agora o 56, divido por 16, que me dá quociente 3 e resto 8. E, finalmente, pego o 8 e divido, pego 16, divido por 8, que me dá quociente 2 e resto 0. Portanto, parou. Então, aqui eu concluo que o MDC é quanto? 8. Ok? Agora, nós encontramos o MDC e agora eu quero encontrar esta combinação linear. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o processo inverso. Vou pegar essa igualdade 56 igual a 16 vezes 3 mais 8. Está aqui ela bem aqui, ó. E o que é que eu vou fazer? Eu vou separar ou isolar o 56 e o 8. Porque o 8 é o meu MDC, então ele tem que ficar aqui nos acompanhando no processo inverso. Por outro lado, eu tenho que substituir essa expressão nessa daqui, ó, ok? Só que aqui eu tenho 16 e aqui eu tenho 16 vezes 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela expressão lá, 72 igual a 56 vezes 1 mais 16 e multiplicar por 3. Quando eu faço isso, ó, tenho 72 vezes 3, o 56 vezes 3, mais o 16 vezes 3. Essa expressão aqui é que eu vou substituir por quem? Por 56 menos 8. Substituo. Então, agora eu vou somar essa expressão com essa, que dá quem? 56 vezes 4. Eu vou passar o 8 para o outro lado e o 72 vezes 3 para o outro lado. O que é que vai acontecer? Essa parte é negativa e essa que era negativa fica positiva. Vamos agora só reorganizar. Então aqui o que é que eu faço? Esse menos que está aqui, eu vou colocar aqui bem
pertinho do nosso amigo 3. Então, agora vai ficar quem? 56 vezes 4 mais 72 vezes menos 3. E isso tudo dando quem? O 8, que é o MDC. Então, eu acabei de encontrar minha combinação linear entre 56 e 72, dando o meu MDC. Ok? Próximo exercício. Achar todos os pares de primos P e Q tais que P menos Q é 3. Observe que eu tenho aqui um primo ímpar que é proveniente da diferença de dois primos. Nós já sabemos que se eu fizer aqui a diferença do P e o Q tendo a mesma paridade, ou seja, ambos pares ou ambos ímpares, isso aqui resulta em um número par. Ok? Resulta em um número par. Portanto, essa diferença aqui tem algo bem particular. Ok? Porque como isso aqui é ímpar, essa diferença aqui, se tiver a mesma paridade, vai dar um primo par. Para que essa diferença satisfaça essa condição do 3 ser ímpar, só temos uma possibilidade. Ou P é par e o Q é ímpar, ou vice-versa. Então, nesse caso, só temos uma possibilidade. Qual é? É que o Q seja um primo par, no caso 2. O que implica que o meu P é quanto? 5. Ok? Então, nesse caso aqui, só existe esta possibilidade. O P ser 5 e o Q ser 2. Vamos para o próximo. Determinar todos os primos que são a soma e diferença de dois primos. Então, eu vou montar esse sistemazinho aqui. Ó. Ok? Montamos esse sistema. P1 mais Q1 igual a M e P2 menos Q2 igual a M. Ok? O mesmo raciocínio ou parte do raciocínio do exercício anterior. Como esse meu M aqui é um primo e vai ser maior do que 2, então ele é ímpar. Então, ou P1, ou Q1, ou P2, ou Q2 tem que ser um primo par. Nesse caso, nós vamos ter aqui essa seguinte situação. O Q1 é igual ao Q2, que é 2. Ok? Então, aqui agora, eu posso fazer o seguinte. O P1 é quem? M menos 2 e o P2 é M mais 2. Vamos organizar isso aqui, colocar numa sequência crescente. Então, eu tenho M menos 2, M e M mais 2. O que é que vai acontecer? Essa sequência aqui, ela é uma sequência crescente, só que ela é uma PA de razão 2. Se você tem uma PA de razão 2 e você pega 3 elementos dele, certo? Consecutivos, um deles é divisível por 3. Ok? Nessa situação aqui, como o M menos 2 tem que ser primo, o M tem que ser primo e o M mais 2 tem que ser primo, só existe uma possibilidade. Qual é? É que o M menos 2 tem que ser quem? 3. Porque um deles não é divisível por 3 e ele não tem que ser primo. Para poder ser primo e divisível por 3, só pode ser 3. Se você colocar a possibilidade do M ser 3 ou o M mais 2 ser 3, você vai chegar em contradições, tá certo? Então, eu vou deixar que você encontre estas contradições. Portanto, se o M é 2, aliás, se o M é 5, quem é o P1? 2. Aliás, o P1 é 3 e o Q1 é 2. E o P2 é 7 e o Q2 continua sendo 2. Ok? Então, nós encontramos um único primo, que é a soma e diferença de primos, que é o nosso amigo 5. Ok? Vamos para o próximo. Ó, antes de ir para o próximo, eu deixo essa dica. Ó. O exercício 4 da quarta lista, ele pede para você descobrir quem são os primos, né,
quais são os inteiros positivos que torna n em n mais 2 e n mais 4. Tem que ser todos primos. Parte desse exercício, desse argumento, você vai usar neste exercício. Vamos para o último exercício. Ele quer que você mostre que m ao cubo menos 1 é o único... ou mostre que o único primo da forma n ao cubo menos 1 é o 7. Então vamos mostrar isso aqui. Como é que eu vou mostrar isso? Primeiro eu vou fatorar essa expressão. Quando eu fatoro essa expressão, eu tenho dois fatores. Lembre-se, isso aqui é um primo, mas eu acabei de fatorar. A única maneira de eu fatorar um primo como sendo o produto de dois inteiros é porque um dos fatores é 1 e o outro fator é o próprio número. Então, nesse caso aqui, ou o n menos 1 é 1, ou n ao quadrado mais n mais 1 é 1. Observe que observe que o n é diferente de 1. Por quê? Porque se o n for 1, isso aqui já zera, já deixou de ser primo. Então, o que é que eu tenho aqui? É que n ao quadrado mais n mais 1 é maior do que 1, por conta disso, porque o n é diferente de 1. Então, isso implica que o n menos 1 só tem uma possibilidade para ele. É 1. Ok? Já que a outra parte é maior do que 1. Ou seja, o n é 2. Se o n é 2, eu tenho n ao cubo menos 1 igual a n ao cubo, aliás, 2 ao cubo menos 1, que resulta em quem? Em 7. Ok? Pessoal, muito obrigado. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal e o que o Senhor nos abençoe.